Queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula por online aqui, né? E nós vamos começar hoje falando sobre palavras, música e arte. Será que as palavras têm música? Pior que tem. A gente utiliza as palavras usando o nosso recurso expressivo que a gente tem. Nós utilizamos parâmetros de som, que é a altura, a duração, o timbre, a intensidade. A altura é o volume. Se eu falo baixo ou se eu falo alto. A duração, se eu falo bem lento ou se eu falo rápido. A intensidade, é forte, é fraco, né? Isso tudo são os nossos recursos expressivos, tá? E eu vou falar algumas frases aqui para vocês entenderem um pouquinho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases que eu coloquei lá no Eclass para vocês lerem, lerem as sentenças utilizando o teu recurso sonoro para você falar essas frases. A primeira frase é assim: o animal estava manso e sereno. Eu não posso falar essa frase assim, o animal estava manso e sereno. Não, né? Eu tenho que usar um timbre que mostre a frase do jeito que eu tô falando. Se o animal estava manso, sereno, eu não posso falar truculento, né? Tem que falar uma fala mais suave. E quando eu falo felicidade, o que é isso? É uma pergunta, não é? Eu tenho que usar uma entonação de pergunta. O quadro era profundo e intenso. Eu usei um outro timbre na minha voz. Serelepe saltitante o grilo pela montanha. Olha só. Deu a impressão de quê? De alegria, né? Olha lá. Agora quando eu grito socorro, eu grito socorro como se eu estivesse precisando de ajuda. Eu não posso gritar socorro assim, ó. Socorro. Ou socorro. Alguém vai me ouvir se eu estiver precisando de ajuda no socorro? Não vai. Com um socorro desse não vai. E quando eu digo assim, ó. Rata. Duvido. É forte a expressão e você precisa colocar uma entonação nela, senão também não tem porquê. E quando a gente fala que é um segredo que você vai contar, você fala gritando? Não, né? A gente sussurra. Isso é um segredo, não conte pra ninguém. Né? Olha assim, todas as palavras, elas possuem, você pode falar ela com uma entonação. Imagine uma pessoa que fale uma poesia. Um poeta, se ele vai ler um poema, por exemplo, ele vai, para transmitir melhor para as pessoas, ele tem que usar uma entonação de voz correta. Senão ele pode falar um poema que vai parecer o quê? Uma leitura cerrada, um negócio taxativo? Não, o poema ele tem entonação, ele tem perguntas, ele tem resposta, ele tem quando tem a fala que você fala intensa, tem a fala que você fala suave, e assim vai. E como é que a gente pode ler esse poema que tá agora aqui? Eu coloquei no Eclass para você o nome do poema, se chama Aventura. Olha lá, o poema diz assim, ó, subindo a coluna, bem lento e contente, chegou lá em cima e caiu de repente. Silêncio. Algum sobrevivente? Do poço profundo ecoou um resmungo. Socorro! Percebem? Eu li um poemazinho e em cada linha ele tinha uma entonação de voz diferente. Isso é colocar música na palavra. Entenderam? Isso é colocar música na palavra. Agora existem também as palavras que são ilustradas. Por exemplo, nós chamamos de palavras ilustradas aquelas que possibilitam a identificação do seu significado antes mesmo dela ser lida. Basta você observar o desenho que você sabe qual é a palavra que está escrita. E eu pedi uma atividade para vocês no Eclass, agora estou pedindo uma atividade que é para vocês escreverem as seguintes palavras: gelo, escada, montanha e fogo. Nessas 4 palavras, vocês têm que fazer um desenho. Na palavra, ela tem que ter um desenho que lembre o que ela está falando. Olha só. O gelo, a palavra gelo, ela tem que lembrar o gelo, ok? Escada, ela tem que lembrar a figura da escada, mas ela tem que aparecer escrita, tá? Montanha e fogo. Vocês vão escrever essas 4 palavras
tá? 2 numa folha e 2 em outra folha do caderno e tira foto para mim. Vocês vão escrever ela mostrando o desenho da palavra utilizando o objeto que ela representa. Vocês entenderam? Então, olha só, se eu falo gelo, o que me vem à cabeça? Eu tenho que desenhar uma palavra que lembre o quê? Cubos de gelo, gelo pingando, fogo. Eu preciso da palavra, mas eu preciso da cor nela ali. Entenderam? Para que eu olhe a figura e lembre da palavra, mesmo sem ler, eu identifique a palavra. Vocês entenderam? Gente, é isso aí. Vocês podem fazer a atividade de vocês, colocarem no e-class e me enviarem, que eu vou estar listando e colocando a notinha de vocês lá. Tá legal? Um super beijo, 6º ano, fiquem com Deus e façam a nossa atividade. Tchau, tchau, até semana que vem.